Em Gênesis 41, verso 14, o texto sagrado nos afirma que Deus usou Faraó e Faraó, rei do Egito, mandou chamar a José imediatamente da masmorra. Esse é o relato das Sagradas Escrituras e por trás desse versículo, a partir do capítulo 37, vamos encontrar a vida e a história de um personagem singular, José do Egito. Alguém que deixou a sua terra, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, chega ao Egito ainda adolescente, devendo aprender uma nova língua, uma vez que ele falava a língua do seu povo da terra de Canaã. Agora José está no Egito, vendido como escravo. Chega à casa de Potifar, onde vem a trabalhar como mordomo fiel e leal. Mas de repente uma palavra de acusação da própria esposa de Potifar o denuncia sendo algo mentiroso, de que não procedia, de que ele intentava ter relações íntimas com a própria mulher do seu próprio patrão. A mulher o denuncia de uma forma terrível e ele é levado à prisão. Naquela prisão, o texto nos afirma que não precisamente quantos anos ele esteve, mas o texto vai afirmar que ao longo daquele período, José recebe dois ilustres convidados, o copeiro e o padeiro. Ambos compartilham sonhos com José e ambos recebem da parte de José uma revelação acerca daqueles sonhos. Um deles volta no outro dia para o próprio palácio de Faraó, o copeiro. O padeiro vem a morrer. Mas antes do copeiro voltar para o seu próprio posto, José entrega seu currículo. Nós podemos dizer, de uma forma parafraseando, essa passagem que ele entrega o seu currículo como intérprete de sonhos. Mas a Bíblia diz que o próprio copeiro, ao chegar na corte de Faraó, esqueceu-se de José. Houve um momento na vida de José que ele tentou, de uma forma impulsiva, precipitada, apressar o relógio de Deus. E diz a Bíblia que enquanto Faraó está governando na terra do Egito e tem um sonho que o inquieta, o próprio copeiro se faz lembrar de que havia um hebreu que tinha uma expertise em interpretar sonhos. Faraó imediatamente manda subir da masmorra para a corte este jovem, que agora estava com 30 anos de idade. Era o momento exato de subir, mas o que poucos não consideram ao ler esse texto, apenas o versículo 14 do capítulo 41, é que os anos de bastidores foram anos de perdas, anos de angústias, anos de frustrações, anos de decepções, mas Deus estava construindo e formando valores na vida de José, preparando ele o que talvez nenhuma universidade daquela época, nenhuma escola, pudesse preparar o caráter do coração de José. No momento certo, momento este, do tempo do Kairós de Deus, Deus faz soar a sua trombeta, inclina o coração de Faraó, que o manda chamar, e José interpreta os seus sonhos, os sonhos que Faraó havia compartilhado, e o próprio Faraó diz: eu não conheço que alguém que tenha tanto discernimento, além da sua vida. Entendo que você seja a pessoa capaz de, abaixo de mim, governar aqui na terra do Egito e ser o segundo maior abaixo de Faraó, com tanta sabedoria, tanto discernimento, tanto entendimento. De onde veio todo esse conhecimento? Dos bastidores, das perdas, das tensões e das crises que o próprio José administrou ao longo daqueles possíveis 13 anos. E em um determinado momento da sua vida, quando nós nem sabemos, quando José nem mesmo sabia, Deus mandou José subir. Desafio você a pensar sobre isso. Quando subiremos? Quando chegaremos àquela posição ou àquela função? Não se concentre e não dirija todas as suas forças e energias para saber quando. Permita que nesses bastidores de tensões e crises, Deus construa valores da graça de Deus na sua vida, tais quais Deus trabalhou na vida de José, em meio a todas as perdas
E faço lembrar aqui que não existia naquela época terapeutas, não existiam médicos, remédios que viessem tratar o emocional de José em meio a tantas perdas. Mas a vida e a maravilhosa graça de Deus sobre ele o conduziu em triunfo. E quando ele menos esperava, e quando menos esperamos, Deus pode tocar a trombeta do céu e fazer cumprir seus propósitos, fazer cumprir o sonho que ele havia falado a José, ainda adolescente, na terra de seus pais. Gênesis 41, 14. Faraó mandou subir José da masmorra para a corte. Deus abençoe a sua vida e que Deus coloque em lugares altaneiros, mas que esses lugares não sejam buscados pelo nosso próprio coração, mas que a função, o cargo, procure sim, de fato, homens com tais valores. Nós não precisamos da função. A função e o cargo precisa desses homens formados debaixo da graça, dos valores do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.